Olá, eu sou Daísa, sou terapeuta, tenho 2 páginas no Instagram, uma voltada para as conexões de alma e a outra para o sagrado feminino. A jornada de chama gêmea, ela não anda sem o equilíbrio das polaridades. A união depende disso, para que seja fluido. Qualquer informação aqui das páginas está aqui embaixo, tá bom? Quem quiser consulta, registro acástico também. O que acontece? O divino masculino muitas vezes é uma incógnita, né? Porque, ele sente, se ele não sente, deixa de sentir, o que é que está acontecendo? O fato é que eles sentem sim. Alguns identificam como uma atração, outros assim, eles não conseguem identificar logo assim de cara, mas sente algo, uma energia, um conforto. Só que normalmente vocês vão parar para refletir. Algumas das vezes, assim, quando o divino feminino desperta para a conexão, tem consciência que se trata de uma jornada de chama gêmea, aí começa alguma coisinha ali, ou uma discussão, ou um se afasta. Eu digo assim porque não é só o divino masculino que tem medo, né? Muitas vezes o divino feminino encontra lá com o divino masculino, tem aquele encontro e de repente ativa gatilhos, né, que são reacoplados ali, fractais de vidas passadas, para que ocorra a cura. E aí vai fugir. E muitas vezes o divino feminino vai condenar, julgar, né, xingar o divino masculino, sendo que aquelas atitudes o divino feminino já teve em algum momento. Então serve também de aprendizado de um se colocar no lugar do outro, né? A gente não tem só essa encarnação. Foram várias, inúmeras, e se encontrou com a chama, mesmo que não tenha ficado junto, mesmo que não tenha ocorrido o envolvimento, sabe? Então, o divino masculino, ele tem reações assim, que você identifica de cara, às vezes não compreende, mas normalmente eles vão precisar de um espaço. Eu sou divino feminino e eu preciso do meu espaço. Eu acho que isso é natural do ser humano. Só que existe uma diferença. O divino masculino, até a espiritualidade, ele compreende, ele tenta compreender, levando aqui para o raciocínio lógico. Aí ele fica ali quebrando a cabeça, o mental inferior, o mental superior, fica naquela loucura lá. E aí ele se ausenta muitas vezes para poder entender. Então é necessário respeitar esse espaço do outro, sabe? É difícil. Principalmente quando o feminino não entende, que tá ali no início, quer falar, tá cheia de amor para dar e não consegue ficar longe. E aí que afasta ele. Quanto mais vai atrás, mais afasta. Porque é uma coisa que existe. Mesmo quando não se trata de chama gêmea, se o homem, vou falar aqui homem, mas vocês adaptem aí, tá bom? Se um homem percebe a energia de uma mulher muito em cima, ele vai embora. Porque dá raiva, né? A gente saber dessas coisas assim, mas infelizmente ou felizmente, a gente nunca sabe de nada, é a realidade. Então, o homem, ele é naturalmente caçador. Quem tem, assim, o racional, o yang, é melhor falar dessa forma, quem tem o yang mais em evidência, tem a caça, né? Ele quer caçar. E aí, o yin, quando tá muito assim na dependência, por que será que ele não tá falando comigo? Por que do nada ele mudou? Aí vai lá e pergunta, eu fiz alguma coisa pra você? O que aconteceu? Não pergunte nada. Sei que cada caso é um caso, cada um sente aí o que deve fazer no seu coração, mas não é exatamente você, não é questão de ser problema, não é você, é ele. Ele que precisa amadurecer, aceitar o que está sentindo, porque faz parte do aprendizado. E aí, quando ele começa a achar, ela ou ele, sei lá, interessante, a pessoa lá chama interessante, e ela tá na dela, cuidando de si, do feminino, é como se soltasse um aroma, digamos assim, um aroma energético, e puxasse ele.
Tem casos, assim, situações no início de chamas que, quando ela estava muito insegura, ele não conseguia nem olhar para ela direito. Mas queria olhar, mas não conseguia. Do contrário de quando ela estava bem plena, sabe? Em conexão com seu feminino, exercendo a sua espiritualidade para si. O que eu digo sempre assim de espiritualidade não é exatamente religião, não é a pessoa trabalhar com a espiritualidade, ser terapeuta, eu não estou falando disso. Mas a gente não pode negar que somos seres espirituais aqui, né, habitando esse plano. Então, quando a gente tem em mente que tudo na vida é equilíbrio, que aqui nesse plano é dual, a matéria e espírito, e a gente começa a cuidar da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito. Nosso corpo é um templo, né? Então, quanto mais a gente olhar para dentro, mais atrai a chama, porque a união ela é sim possível, mesmo que muitos duvidem. Eu conheço vários casais em união, vários. Só que a convivência não é difícil, é um espelhamento direto. Então vocês já estão sendo preparados aí para quando estiverem, né? Não estou dizendo que vai ter briga, isso vai depender de cada um, né? Das curas. Então, quanto mais cura agora, melhor. Quanto mais independência emocional, melhor. O que prejudica é justamente a dependência do outro. Quando você consegue ser você, ser feliz, independente de qualquer pessoa, perfeito. Tem gente que está numa multidão e se sente só e não é feliz. Tem gente que está ali, por exemplo, na passagem de ano. Ah, não vou para uma festa, não vou me reunir com ninguém, mas está ali sozinho, em conexão com si próprio, sentindo a egrégora dos mentores e está extremamente feliz. Então é isso que eu estou falando. Ser feliz independente do outro. Porque aí você fica com o seu magnetismo lá em cima e como puxa a sua chama gêmea. A gente não vai fazer, eu vou fazer isso, eu vou comprar um cristal para que a chama gêmea venha. Não, porque quando você está curando, você já não tem medo de ficar ou não com a sua chama gêmea. Isso independe. E ao mesmo tempo você acredita. Você sabe que vai encontrar. Porque não tem nada ainda decisivo. Eu vou ficar com a minha chama? Vai, dependendo de você. Em algum momento vai ficar. Se é nessa encarnação, vai depender de ambos, né? Dos dois aí também. Então, o divino masculino, quando ele se dá conta daquela conexão forte, que a pessoa não sai do pensamento, e ele começa a fazer as coisas dele, a pessoa vem no pensamento, ele meio que enlouquece. O que está acontecendo? O emocional fica pirado também. Imagina o racional. Muitos acreditam em alma gêmea. O que é alma gêmea? No caso, o que a humanidade sempre falou sobre a alma gêmea é a chama gêmea, né? Tem novela aí, tem um monte de coisa. Música. Não vou cantar não, senão vocês vão sair correndo. Mas aqui, é tudo muito assim, interessante de observar, né? O divino masculino, ele tem um mecanismo de defesa, né? A programação do divino masculino é assim. Desde que a gente entrou na Matrix, eles vieram aqui e mergulharam, né? Totalmente na Matrix. E eles têm uma resistência natural. Tem casos de divinos masculinos espiritualizados, trabalham até com a espiritualidade. E ainda tem a resistência de acreditar no potencial deles, porque eles trazem muita insegurança e às vezes até maior do que o divino feminino. Aí você imagina o divino feminino também com as inseguranças, né? Eu vou falar aqui mulher, mas é como eu falei, adaptem aí. Normalmente as mulheres, elas têm uma insegurança com a aparência, pode ser linda como for. Porque eu tenho que fazer isso aqui não tá bom, o corpo tem que fazer não sei o quê. Não importa. Sempre vai inventar de achar alguma coisa e os outros achando perfeito. Mas é quando o feminino ele tá ferido, ele não consegue enxergar a beleza em si. Busca sempre a aprovação do externo e não olha para o interno. Porque quando você se alinha
com a sua divindade, com a sua deusa, o Deus interno, não existe mais nada. A sua energia muda. Tem casos assim de uma mulher belíssima, quando ela não estava muito bem, ela saía na rua e ninguém olhava para ela. Do contrário, quando ela estava muito bem, né, em plena conexão com o feminino dela, todo mundo olhando. Não que a gente vá fazer isso para as pessoas olharem, não é isso, não é esse o propósito. Mas eu estou dando esse exemplo para que vocês entendam a questão energética. Não é a beleza física exatamente, é a energia de quando você se ama, quando você se acolhe e se conecta com a sua essência. Tudo muda. Você não tem mais a dependência com a chama, você não tem medo de perder a chama, você transmuta aquela questão do apego, passa a entender muita coisa. Então, é aquilo, quando a gente se depara nessa jornada, é Kundalini, é criança interior, é o feminino, cura com a mãe, né? Tem muito resgate com mãe e com pai também, né? Tô falando mãe porque é a maioria, mas tem muito resgate com mãe. Tem questões de narcisismo. Então, envolve tudo. Como é que você quer seguir o caminho com a sua chama se você não resolve primeiro aqui, ó? Não tá em alinhamento. É importante, tanto homem quanto mulher, procurar uma harmonização com os pais, principalmente a mãe. Com os pais em geral. Eu falo da mãe por causa da questão uterina, né? O útero tem vários portais e existe a memória uterina, que quando a gente tá ali no ventre da nossa mãe, a gente adquire tudo que ela tá vivendo, que ela viveu, que a avó, a bisavó e várias gerações vivenciaram. E aí a gente tá aqui para curar também a nossa ancestralidade. É muita coisa, né? Não é fácil. É um desafio. Tem dia que a pessoa diz, nossa, isso não tem fim. Não tem. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está em processo de cura. A Terra é um hospital. Não tem para onde correr. Então, vamos olhar, tentar pelo menos, olhar para as pessoas de uma forma mais compreensiva, porque quanto mais a gente critica, se rebela com relação a um problema, pior ele fica. E quando a gente busca compreender, busca força na fonte criadora, as coisas vão melhorando. Aquilo que você achava desse tamanho, fica desse tamanho. E aí você começa a desenvolver a sua sabedoria perante o divino masculino. Ele sente isso, ele sente a energia de compreensão, de amor. Então, ele é direcionado ao desenvolver também o sentir dele. Não que esteja tudo no como se fala? Fugiu aqui. Sobre responsabilidade do feminino. Não é isso. Mas ele direciona a dinâmica até certo ponto. Quando não há o devido aprendizado entre o divino masculino e o divino feminino, normalmente aparece uma alma afim, uma alma gêmea, que vem auxiliar. Tem casos que a chama gêmea, né, vai espelhar a rejeição. Mas existem casos em que a alma gêmea vai espelhar a ferida do abandono. Quando eu digo que toda regra tem exceção, é porque tem. Por isso que não dá pra gente estar comparando. Sempre bato na mesma tecla. Não generalizem, não comparem nada. Cada um tem a sua vivência. E se resguardem. É muita coisa envolvida. O divino masculino, quando ele não tem nenhuma noção da espiritualidade, a gente precisa ter cuidado com o que fala. Não pode sobrecarregar eles com várias informações. Se você for falar sobre meditação e perguntar como medita, apenas explique como medita. Pare por aí. Responda de forma objetiva e clara. Eles são objetivos. Até num bom dia, né, é diferente. Bom dia, a gente diz, como vai? Você tá bem? Bom dia, tudo bem? Ou então vão direto ao ponto, falar logo o que é para ser falado. Então, eles são diretos, eles não gostam de rodeios. Então, meditação, explica como é a meditação, pronto.
E não fica cobrando se vai. E não é que a gente vai pisar em ovos, deixar de ser quem é. Não, é só questão de respeito. Não adianta a gente falar sobre comando asta, sobre alinhamento energético, sobre fractais, se ele não pediu para saber sobre isso. Se for falar, ele não vai absorver. Não que ele seja burro, não é isso. Às vezes eu falo cada um. Mas assim, eu tô querendo dizer que eles levam tudo pro mental. O mental é a estrela da vida deles. Ah, isso tem lógica? Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? Eles têm o cardíaco bloqueado. Entende? E o feminino aqui, ó, chakra básico. Dança do ventre, o sagrado feminino, vaporização uterina. E a gente vai lá, ó. A dança, minha gente, não precisa de técnica. Só precisa de técnica quem vai trabalhar com a dança, né? Quem vai ser o profissional de dança. Mas uma coisa que ajuda no alinhamento dos chakras, inclusive serve para algumas pessoas quando não conseguem meditar e ter as suas respostas, é dançar. Sinta a música, deixe seu corpo, ó, vai dançando, vai dançando, vai dançando e pronto. Seja homem ou mulher, cada um dança da forma que quiser. Isso ajuda, né? Ah, mas o que eu posso fazer para despertar o divino masculino? Olhar para você. O caminho é olhar para você, se perceber. Não tem outro caminho. A gente tá aqui, né, para fazer a nossa depuração. É muito forte. Nada mais será como antes. O mundo passa por uma limpeza profunda, muito profunda. A gente precisa desenvolver o nosso amor incondicional. Deixar de briga, por besteira, de disputa. Sei lá, não tá discutindo aí por política, por religião. Enfim, isso passa. Isso aqui é passageiro, minha gente. Depois, vocês vão olhar para trás e vai dizer que valeu. Tudo foi válido. Esse mundo aqui é o mundo da ilusão. Existe algo muito maior, muito mais belo. A Terra é um planeta maravilhoso. E vai ficar cada vez maravilhoso cada vez que a gente se curar. Porque eleva a frequência. O feminino, ele está na linha de frente planetária. Não duvidem. Não duvidem do despertar do divino masculino. O chamado é para todos. Não é que ele... Se ele não despertar da forma que você gostaria, não significa que não despertará e que nem está pronto. Não subestime o divino masculino. Ele é extremamente capaz. Isso eu aprendi com a minha alma gêmea. Totalmente desperto. Ciente da minha chama gêmea. Eu senti um amor e sinto um amor extremamente profundo por ele. Mas como ele me ensinou, como ele me ajudou, ele me fez ver, olhar de outra forma a minha chama gêmea. Eu não julgava a minha chama gêmea, mas ele abriu assim meus olhos de uma forma incrível, incrível. Por isso que eu falo, confie na fonte criadora. Não duvidem de nada. A união é possível. As reparações estão sendo feitas, mas o principal de tudo é o desenvolvimento do amor incondicional, para elevar a frequência planetária. A gente não veio aqui apenas para viver esse romance e reencontrar a nossa chama gêmea. Estamos todos aqui em missão. A gente não pode esquecer do nosso papel fundamental. Cura, amar, desenvolver cada vez mais o amor pelo outro. E eu sempre digo, muita gente diz, como é que eu posso amar aquela pessoa que fez tal coisa comigo? Não se coloque sempre na posição de vítima para começar. São muitas encarnações, a gente não sabe de todas, e aqui a gente não vai saber de todas. Então, para começar, veja além. Lembra das palavras de Jesus na cruz. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. O véu da ilusão impede de enxergar a verdade. Muitos ainda não conseguem enxergar. A Matrix está aqui, ó, tentando impedir a evolução. Mas a libertação já está acontecendo. A Matrix são grades de energia, como se fossem umas prisões aqui. E elas vão se transformar em flores.
porque já está ocorrendo a libertação. Seres estão sendo removidos. O trabalho está muito forte, minha gente. Se você tem tido sonhos assim, que parecem desconexos e ao mesmo tempo reais, reforça as proteções. Nós estamos aqui em prol de algo muito maior. Estamos limpando o planeta, nos limpando e desenvolvendo um amor incondicional que começa aqui em nós, o amor que temos por nós próprios. Então, se a gente às vezes tem compaixão por alguém que a gente não conhece, tenha compaixão e compreensão pela sua chama gêmea. Se ela fez alguma coisa que te machucou muito, eu sei que é difícil perdoar, mas tenta, cada dia, um dia você vai conseguir. Ho'oponopono, chama violeta. Eu sou um ser de fogo violeta, sou toda a pureza que Deus deseja. Não esqueçam disso. Estamos aqui, somos um. Ninguém solta a mão de ninguém. Então tenha misericórdia pela sua chama gêmea, que ela é você. Ela precisa evoluir, já está evoluindo. Mas a pessoa que pode dar mais força para a sua chama gêmea é você mesmo. Mesmo que estejam sem contato. Pega uma foto, se quiser, né, no seu momento, quando sentir, ou visualiza e emana amor e incentivo. Tá bom? Gratidão.